Oi, gente, tudo bem? O programa Brasil Consciência de hoje vai mostrar como foi o lançamento da rede GeoRISC pelo CEMADEM, um modelo matemático capaz de prever com precisão e antecedência de até 72 horas deslizamentos de terra em todos os municípios monitorados pelo Instituto. O sistema é inédito no mundo e foi criado dentro do CEMADEM com baixíssimo custo, usando o conhecimento e o trabalho de pesquisadores e alunos do centro. Nós também vamos mostrar para vocês como foi a repentina troca de comando no INPE. Clésio de Nardim deixou o cargo e o pesquisador Antônio Miguel Sampaio assumiu interinamente até que seja definido o novo nome. Também temos informações sobre a nomeação do novo diretor do CEMADEM. O programa Brasil Consciência é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Antes das notícias que nós anunciamos, vamos dar continuidade à agenda de aniversários, que não coube inteira no programa anterior, tamanha a quantidade de aniversariantes que o Programa Espacial Brasileiro tem no mês de fevereiro, começando pela própria Agência Espacial Brasileira, que completou 31 anos no último dia 10. De atividades a Agência Espacial Brasileira se dedica ao desenvolvimento de atividades espaciais de interesse nacional com entusiasmo e comprometimento. Hoje, a exploração espacial gera benefícios para a sociedade, envolvendo ciência e tecnologia para um mundo mais sustentável. Dados obtidos por satélites monitoram as mudanças climáticas e auxiliam na proteção do meio ambiente. O satélite Amazônia 1, projetado e operado pelo Brasil, fornece imagens que permitem observar o desmatamento na região amazônica e preservar os recursos naturais. A atuação da AEB vai além. Acordos institucionais reforçam seu compromisso com a exploração pacífica do espaço. A agricultura espacial, projeto da agência com a Embrapa, estuda viabilizar o cultivo de alimentos em ambiente lunar para contribuir com futuras missões tripuladas, enquanto a adesão do Acordo Artemis, da NASA, reafirma a preocupação do Brasil com o futuro responsável no espaço. Em setembro de 2024, a Agência Espacial Brasileira esteve à frente da 5ª edição do Encontro de Líderes das Economias Espaciais do G20, o CELM. Oportunidades e desafios sobre a economia espacial e mudanças climáticas foram temas amplamente discutidos, colocando o Brasil em destaque nas relações internacionais com outras agências espaciais. Da agricultura à segurança, do monitoramento ambiental ao desenvolvimento de lançadores e satélites, a AEB obtém avanços significativos para tornar o país cada vez mais autônomo na área espacial. Parcerias estratégicas como as firmadas com a China e a Argentina, somadas ao incentivo à participação da iniciativa privada, fortalecem a atuação da agência na construção de uma economia espacial dinâmica e inovadora. Com a promulgação da Lei de Atividades Espaciais, a AEB reforça seu papel como protagonista do setor espacial brasileiro, estabelecendo um marco de regulamentação e no estímulo às atividades espaciais no país. Ao exercer a governança do setor espacial, a AEB fomenta soluções inovadoras e guia o Brasil rumo a novas conquistas, transformando o espaço em uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento sustentável e para o progresso da sociedade. Agência Espacial Brasileira. Aqui tem espaço. A Agência Espacial Brasileira celebra seus 31 anos com um passado de grandes resultados alcançados e um futuro promissor, com vários projetos e iniciativas. Há muito o que comemorar hoje, mas o discurso será curto. Acredito que todos tiveram a oportunidade de ver o lançamento de um foguete VS-30 do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o nosso CLBI, no final do ano passado. É a retomada de lançamentos na base do Rio Grande do Norte, após mais de 10 anos sem essa atividade. E um novo lançamento desse mesmo foguete está previsto para este ano, desta vez do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão.
Deste mesmo centro, o CLA, partirá um foguete sul-coreano levando cargas úteis brasileiras, na primeira operação comercial dessa natureza no país. Teremos o lançamento de satélites brasileiros do solo brasileiro, a partir de um centro de lançamento brasileiro. Nosso primeiro satélite de coleta de dados, o SCD-1, continua ativo e completou, 9 de fevereiro, agora, 32 anos de operação no espaço. É o mais antigo satélite ativo em órbita da Terra na história de todos os programas espaciais do mundo. Ao mesmo tempo em que homenageamos o passado, apontamos para os projetos futuros. O projeto Sabiamar, parceria entre o Brasil e a Argentina para pesquisa e monitoramento de águas oceânicas, avança para seu lançamento no segundo semestre de 2026. Nossa parceria com a China, renovada agora, terá em 2028 o lançamento de um satélite com tecnologia radar, baseado na plataforma multimissão, que é uma plataforma desenvolvida inteiramente no Brasil e já testada em voo. Ainda com a China, teremos um satélite geoestacionário para uso em meteorologia, o que nos permitirá desenvolver na indústria nacional a capacidade de construir nossos próprios satélites geoestacionários. O programa espacial no Brasil e no mundo cresceu para muito além de suas atividades iniciais. Seguindo tendências da tecnologia e oportunidades que processos de miniaturização proporcionam, temos hoje vários pequenos satélites em desenvolvimento na indústria e na academia, além daqueles que desenvolvemos no próprio governo. O satélite GOLDS, em fabricação na Federal de Santa Catarina, o satélite CONASAT, um desenvolvimento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o satélite JUSSAR-AK, parceria da Universidade Federal do Maranhão e uma startup, estão a bordo do foguete Hambit Nano, da empresa sul-coreana Innospace, e serão lançados do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, este ano. Também em desenvolvimento, a missão Itasat-2 e o satélite Selenita são realizações do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. O Itasat-2 é uma constelação de 3 pequenos satélites para estudo de ionosfera, e o Selenita é um nanosatélite para estudos científicos na órbita da Lua. Uma parceria entre o Senai de Santa Catarina e, novamente, a Universidade Federal de Santa Catarina deu origem à constelação de satélites Catarina. É bastante óbvio. Temos o nosso pequeno Aldebaran, um nanosatélite da Universidade Federal do Maranhão, que será lançado em março deste ano. E ainda, em desenvolvimento, o satélite PDQ-SAT, da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo nome, PDQ, é uma homenagem a pão de queijo, tradicional da culinária mineira. Eu provavelmente esqueci de mencionar algum desenvolvimento de satélites no Brasil e peço desculpas, mas esses projetos têm crescido em número e qualidade no país, o que é uma demonstração de pujança do setor e do interesse nas atividades espaciais. Avançam também os projetos de foguetes e satélites financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. O Brasil investiu, por meio deste fundo, cerca de 600 milhões de reais em empresas nacionais para desenvolvimento de 2 foguetes de pequeno porte e um satélite de alta resolução, que trarão maior autonomia ao país e novos benefícios para a sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, continuamos desenvolvendo o veículo lançador de microsatélites, VLM, em conjunto com a Força Aérea Brasileira. Um novo aporte de recursos do FNDCT permitirá nacionalizar várias tecnologias desse lançador que hoje dependem de parceiros no exterior. No programa da semana passada, havíamos mostrado o vídeo sobre o SCD-1, o primeiro satélite brasileiro que completou 32 anos em órbita, sendo o recordista mundial em atividade no espaço. E na próxima semana, dia 28, será a vez do Amazônia 1, que completa 4 anos em órbita. Agora, as notícias sobre a troca de comando no INPE. Clésio Dinardim deixou o cargo na última quarta-feira.
O anúncio aconteceu após um encontro dele com a ministra Luciana Santos em Brasília. O próprio diretor gravou um vídeo justificando a saída. E aí, quarta-feira, né, estamos indo para Brasília para reunião com a ministra Luciana Santos, onde eu pretendo entregar o meu pedido de exoneração. Eu explico aqui que nós realizamos uma série de realizações. Eu primeiro cumprimento a ministra respeitosamente, tenho um respeito profundo por ela, assim como tive por todos os outros. E explico, tem uma página inteira de realizações que nós fizemos para o INPE nesses últimos anos todos. Inclusive o Ciber 5, primeiro satélite meteorológico geoestacionário. E inclusive o supercomputador, que estava parado desde 2017, perdeu a validade. E eu peço por uma coisa simples, é o meu princípio de maneira de vida, meus princípios que norteiam a minha vida. Eu pedi que montasse um comitê de busca imediatamente. E para isso, para dar mais isonomia do processo, para o processo ficar mais isonômico do que sempre foi, eu acho que o diretor tem que se afastar, para não ter interferência, para que a sua gestão não interfira no comitê de busca. Então, eu pedi para a ministra para me exonerar nesse período agora que o comitê estiver à frente. O mandato do servidor Clésio de Nardim, que ocupava o cargo desde outubro de 2021, havia se encerrado em outubro de 2024 e ele ocupava o cargo de forma precária. Logo após a saída, o Ministério de Ciência e Tecnologia anunciou a abertura de um comitê de busca para analisar nomes que serão candidatos ao cargo. O comitê de busca será presidido por Luiz Manuel Rebelo Fernandes, do próprio MCTI. O pesquisador Carlos Nobre será membro, assim como João Paulo Ribeiro Capobianco, do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Luiz Bevilacqua, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Júlio Shidara, da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil. No lugar de Clésio de Nardim, assume interinamente o pesquisador Antônio Miguel Vieira Monteiro, que é tecnologista e pesquisador sênior do Instituto, onde coordena o LIS, o Laboratório de Investigação em Sistemas Socioambientais. Recentemente, o Brasil Consciência apresentou uma entrevista de Miguel Monteiro sobre o envolvimento do LIS no projeto Cefavelas. Algumas pessoas podem estar se perguntando nesse momento, mas o que o INPE, um Instituto de Pesquisas Espaciais, pode contribuir numa pesquisa, num centro de pesquisa sobre favela? Aonde que entra o sensoriamento remoto e o trabalho do LIS nisso? Primeiro, a gente tem que começar a reposicionar esse mito sobre o INPE. Então, o espacial do INPE não é só o estratosférico. O INPE sempre olhou, né, para cima e para baixo. Aliás, os satélites de observação da Terra, uma das primeiras atividades do INPE, nós somos um dos primeiros países fora dos Estados Unidos a receber o programa que fez surgir o sensoriamento remoto no mundo, que é o programa iniciado pela NASA, que chamava ERTS 1, que depois viemos a conhecer como programa Landsat. A primeira antena fora dos Estados Unidos foi no Brasil em 73, quando o programa foi lançado em 72. Então, nós temos uma tradição imensa no trabalho com satélites de observação da Terra e satélites de observação da Terra, eles olham para baixo. Então, é esse espaço que nós estamos trabalhando há muitos anos. Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo, com mestrado em Computação Aplicada pelo próprio INPE, Miguel possui doutorado pelo Centro de Ciências Espaciais da Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade de Sussex em Engenharia Eletrônica e Controle e Ciência da Computação, obtido em outubro de 93. Desde abril de 85, está na divisão de processamento de imagens do INPE e trabalha com a construção de indicadores geograficamente sensíveis e o uso de geotecnologias e métodos da análise espacial nos estudos de problemas urbanos e de saúde pública.
Ele foi chefe da divisão de processamento de imagens do INPE entre 99 e 2006, gerente de desenvolvimento do SPRING, o principal projeto tecnológico nacional de desenvolvimento de sistemas de processamento de imagens e tratamento de informações geográficas entre 1998 e 2000. Foi pesquisador visitante do Laboratório de Aplicações Computacionais do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará e prestou assessoria técnica à FUNSEMI, Fundação Cearense de Metodologia e Recursos Hídricos na área de geoprocessamento em aplicações ambientais. É orientador nos programas de computação aplicada de sensoriamento remoto e da ciência do sistema terrestre no INPE e, além do próprio LIS, também coordena o Programa Institucional de Espaço e Sociedade do INPE. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente mostra como foi a apresentação do sistema GeoRISC pelo CEMADEM. Estamos de volta, agora para falar sobre o CEMADEM e o lançamento do sistema GeoRISC de previsão de deslizamentos de terra. A última segunda-feira vai ficar marcada na história do CEMADEM. Diversas autoridades e representantes da Defesa Civil estiveram no Instituto para o lançamento do sistema GeoRISC, um modelo matemático desenvolvido pelo CEMADEM para melhorar a qualidade e a precisão da previsão de deslizamentos de terra, a principal causa de mortes quando se fala de desastres naturais no Brasil. A promessa é de que o novo sistema seja capaz de realizar previsão de deslizamento com até 72 horas de antecedência, um avanço significativo em relação ao que acontece com a metodologia atual, que proporciona no máximo 24 horas de antecedência para que as defesas civis possam receber os alertas, se organizar e proteger as pessoas em locais de risco. Além da antecedência, o novo sistema promete uma eficiência maior na previsão dos deslizamentos, segundo o CEMADEM, com um aumento de 13% na taxa de detecção de ocorrências e de 15% no índice de acerto das análises de risco quando comparado com os métodos tradicionais. O que muda com a GeoRISC? Muda bastante, né? Porque, vamos lembrar que o CEMADEM ele foi criado para enviar alertas o mais precisos e antecipados possível para deslizamentos de terra e inundações. Então, até hoje, a previsão de situações que podem levar a deslizamentos era feita de forma totalmente subjetiva, utilizando limiares críticos de chuva. A partir da rede que nós temos, íamos observando o valor da chuva acumulada, olhando constantemente a previsão futura de chuva, né, a previsão meteorológica. Então, assim, baseado no conhecimento, na experiência dos especialistas, era que se decidia o envio de uma alerta de deslizamentos. Então, isto nos coloca num novo patamar, porque o que estamos inaugurando hoje é um modelo de previsão de deslizamentos de terra. Assim como a minha área, a meteorologia, né, faz 30, 40 anos atrás, fazia previsão totalmente subjetiva, e essa previsão tinha um prazo muito curto, de no máximo 48 horas, o índice de acerto de 60% no máximo, e hoje com modelos numéricos você tem a possibilidade de ter uma previsão muito mais detalhada e estendida. Essa situação agora vamos ter também para os deslizamentos de terra. Então, o modelo ele vai permitir uma melhor detecção dessas situações e, fundamentalmente, estender o prazo da previsão até 72 horas. E ele tem se mostrado já muito bom, especialmente para essas situações de desastres de grande porte, como, por exemplo, nós tivemos agora recentemente no Rio Grande do Sul, em São Sebastião. Esses grandes eventos, todos eles conseguiram ser pegos, captados com este novo sistema. Então a gente está muito empolgado porque nos coloca num patamar, né, superior, e como todo modelo, como todo desenvolvimento, há um caminho ainda bastante longo para ser trilhado,
com vistas de melhorar ainda muito mais este sistema. A melhoria no sistema de detecção de deslizamentos de terra no Brasil é considerada fundamental para garantir a segurança da população que vive em área de risco nos 1.133 municípios monitorados pelo CEMADEM atualmente. Conforme nós mostramos recentemente aqui no nosso programa, o CEMADEM registrou recorde de alertas emitidos em 2024, muito em função das mudanças climáticas. De acordo com os números divulgados pelo Instituto, foram 3.620 alertas emitidos ao longo do ano em mais de 1.600 ocorrências. Ainda, segundo o CEMADEM, 251 pessoas morreram em decorrência de desastres naturais no Brasil no ano passado, sendo que 183 pessoas perderam a vida somente nas enchentes registradas no Rio Grande do Sul. Diante do quadro, a importância do CEMADEM e da melhoria de seus sistemas só aumenta. 2 ministros de Estado estiveram presentes na cerimônia de lançamento do GeoRISC, a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. Uma das coisas que eu reputo serem mais uma demonstração clara, Luciana, de que o Brasil voltou para aquilo que ele nunca devia deixar de ter sido. E a gente investir em ciência, investir em prevenção, que foram 2 coisas que foram abandonadas nos últimos 4 anos que antecederam esse terceiro mandato do presidente Lula. Nós já fizemos uma seleção em 2023 e 2024 da ordem de 17 bilhões de reais. Veja bem, 17 bilhões de reais. A última seleção, prefeito, que havia sido feita no Brasil, tinha sido feita no ano de 2013 para prevenção nesse país, seja para drenagem, seja para contenção de ecosistemas. E aí, vocês vão se recordar, por exemplo, vou dar um exemplo prático de quanto importante essa reunião que a gente está fazendo aqui, mas quão importante a gente colocar, seja nas esferas municipais, estaduais e federais, a prevenção como um tema central. Mas não só das ideias. A questão da prevenção precisa estar no orçamento de todos os entes da nossa federação, se de fato a gente não quiser ver situações como aquela que aconteceram no Rio Grande do Sul, onde se perderam mais de 100 vidas, onde infraestruturas inteiras, cidades inteiras foram, bairros inteiros devastados no Rio Grande do Sul. Se a gente não quiser que isso continue a se repetir, a gente precisa prevenir. Eu acabei de dar uma entrevista ali, falando de que a ação de prevenção que Jader tanto se referiu, ela é decisiva. Nós vivemos num país que tem um histórico de um desenvolvimento urbano descontrolado, por ausência de um projeto nacional de desenvolvimento que pudesse colocar as pessoas em regiões de maneira mais espalhadas no país que é continental. No entanto, por essa ausência de planejamento histórico, de desenvolvimento econômico e social, nós tivemos uma concentração de população brasileira, uma das mais avançadas do ponto de vista das cidades urbanas do mundo. Mais de 80% da população brasileira nesse país continental vive nos centros urbanos e muitas vezes em condições subnormais, exatamente em área de risco, ou em morros ou em alagados. E por isso mesmo, o presidente Lula toma a decisão de fazer um PAC, um Plano de Aceleração do Crescimento, o ANIB, o Nova Indústria Brasil, que é associado à ANIB, uma das 6 missões delas se trata de desenvolvimento urbano, de planejamento urbano. Então, o GeoRISC faz parte dessas entregas prioritárias do CEMADEM e também do nosso Ministério, no âmbito de programas de gestão de risco de desastre coordenado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E estamos falando do Sistema Único do Mundo. Como lá em Pernambuco eu aprendi que tudo tem que ser único, maior e melhor, a gente está aqui diante de outra solução que tem essa natureza, de ser única no mundo. Ou seja, é a inteligência brasileira. Não foi comprada de ninguém, não foi importada de nenhum local, foi desenvolvida aqui dentro dessa instituição de pesquisa e isso não é pouco. Parabéns a vocês.
Segundo a ministra de Ciência e Tecnologia, o próprio presidente Lula também quer visitar o Instituto. E nós também estamos virando a página do negacionismo no nosso país para dizer que a ciência existe para enfrentar o dia a dia do povo brasileiro e garantir que ela promova a justiça social que todos nós almejamos. Meus parabéns aqui para o Semadem. Quero dizer mais uma vez, quero dizer a vocês que o presidente Lula me disse semana passada lá em Belém que quer vir conhecer o Semadem. O pesquisador Pedro Ivo Camarinha, especialista em geodinâmica, foi o responsável pelo desenvolvimento do projeto e também pela apresentação de suas principais características durante o evento. Para explicar o funcionamento do modelo matemático criado pelo Semadem, que compila dados de diversos outros modelos, Camarinha fez uma analogia usando a si mesmo como paciente de uma enfermidade difícil de ser diagnosticada diante de médicos e exames diferentes. Mas para entender o que é que a gente faz, eu não vou seguir o caminho da explicação mais técnica, porque talvez não se conecte com a realidade de todos aqui que estão ouvindo, né? Mas tem esse termo, risco, né? É muito comum quando nós estamos falando de uma coisa relacionada à saúde. E outras terminologias que aqui vão estar presentes, como diagnóstico, prognóstico, né, meteorológico, margem de risco, também é muito comum quando nós falamos de saúde. Então, vou contar uma breve história que aconteceu, isso é real comigo, durante a pandemia, nos primeiros meses de pandemia. Um dia eu acordei ali, no mês de abril de 2020, uma dor no peito muito forte, no meio do peito. Não sabia o que era, Covid tinha acabado de começar, e bate aquele desespero. Será que eu estou nesse bendito Covid? O que acontece? Preocupações, será que eu quebrei alguma coisa, mas não estou saindo de casa? Será que é um problema no coração? O que está por vir? Né? E nessa incerteza, obviamente, a primeira coisa é consultar um médico, né? Mas naquela época também estava difícil para o hospital, e eu felizmente tenho vários amigos médicos, né? Então logo consultei esses amigos para poder saber, olha, o que eu devo fazer, né? Então eu perguntei para o primeiro amigo, bom, isso daí para mim pode ser Covid, como você está num grupo de risco, você tem asma, vai para o hospital, vai que acontece alguma coisa, né? Então é melhor você já se tratar. Só que essa era uma medida drástica, que todos lembram, né? Você se expor no hospital, então talvez eu fiquei bastante receoso. Consultei um segundo, né, especialista, porque se é algo fácil, se é determinístico, se isso implica naquilo, seria muito fácil, né? Fazer os nossos boletins, a área médica, né? Falei, não, vamos consultar outros amigos. Consultando uma segunda amiga, ela falou, não, isso não parece ser Covid, dor no meio do peito, não está deixando o braço. Inconclusivo o seu prognóstico, vá fazer um exame de imagem para a gente poder ter um pouco melhor de análise. Aí fui com um terceiro, um amigo lá de longa data, e falou, não, isso aqui é escura sua, não é nada, fique tranquilo, repouse, que logo você melhora. Eu fui seguir a recomendação de fazer exame de imagem. No laudo não saiu nada, porque nessa época eu estava focado em olhar para o pulmão, né? E não tinha nada no meu pulmão, então no laudo saiu nada. Eu tinha um amigo cardiologista que eu enviei para ele o laudo e ele detectou uma osteocondrite. Os pensamentos do músculo esquelético amarelo. E a gente foi procurar entender o que aconteceu e aqui vem uma das minhas mensagens de hoje. Eu tive esse problema porque eu segurei um espirro no elevador na época de Covid. E segurar espirro pode causar esse tipo de problema, inclusive causar fratura na costela. Então vejam, né? Eu tinha ali com medo do que é que era, consultei 3 médicos, fizemos alguns exames, mas mesmo assim, né, demorou um pouco para a gente poder entender o que acontece. Então, o que a gente faz aqui não é muito diferente do fisiológico que em outros cursos, né? Imagina que a gente cria algumas regras, se eu colocar uma previsão do tempo, ele pode me indicar, dado o conhecimento da chuva, onde que aquele risco, né, onde que a chance de deslizamento acontecer é maior em comparação com a outra. Então, imagine que eu utilizo esse modelo de previsão de tempo dentro de uma sistemática, né? E ele traz esse resultado. Talvez vocês nem enxerguem, mas nesse exemplo vocês mostraria que tem uma pequena região em Minas Gerais que tinha algum tipo de risco associado. Se eu uso esse resultado para o mesmo dia de um outro produto, olha como sai diferente essa estimativa das chances e de onde os deslizamentos podem acontecer. Se eu uso um terceiro, não aparece nada. E se eu uso um outro produto, aparecem algumas outras regiões nos diferentes índices. Aí a pergunta é, isso ajuda ou isso atrapalha? Né? Aqueles montes de médicos indicando cada uma coisa, o que eu faço?
Então é claro que a gente aqui dentro da sala de situação, com o passar do tempo, a gente sabe interpretar cada um desses produtos, as suas limitações, seus potenciais, e fazer os boletins de previsão do tempo, de risco, de uma forma bastante bem direcionada. Mas a ideia é justamente equacionar tudo isso com uma entrega única, que é o que o GeoRISC faz, né? E aí, para continuar essa analogia, imagine que dentro daquele cenário dos médicos, tem centenas de pacientes, que seriam os municípios brasileiros. Eu tenho uma equipe média que vai fazer a análise de risco, né, individualmente para cada um deles, mas cada médico tem o seu viés, certo? Cada médico tem o seu viés, mas vamos ter ali uma série de boletins de análises clínicas. E se tiver um gestor, ele pode muito bem, ao longo do tempo, fazer aquela triagem, ele olhar para aqueles vários documentos, aquelas análises, e fazer ali uma comparação. Só que, por mais que ele divida, né, como a gente sabe, grupos de baixo risco, alto risco, é difícil a gente, sem exames muito profundos, acertar, cravar em totalidade. Então, é comum que, em algumas situações, você tem algumas pessoas que depois, com o tempo, a gente viu que se agravou, mesmo no grupo de baixo risco, assim como algumas outras pessoas que foram classificadas de alto risco e elas não apresentaram um quadro tão agravante. Com o passar do tempo, né, esse gestor aqui ele pode ir aprendendo, avaliando esses corretos positivos, corretos negativos e melhorando cada vez mais esse resultado. É isso que o GeoRISC faz. Ele pega ali, avalia os condicionantes pretéritos de chuva antecedentes de até 7 dias. A gente acopla múltiplos modelos de previsão do tempo, baseado nos limiares críticos de precipitação, que é basicamente, quando aquela chuva atingir esse valor, aumentam muito as chances de deslizamentos. Ele aplica uma equação como se fosse uma receita de bolo, combinando todos esses modelos, e entrega o resultado único, que aparece na forma desse mapa, que hoje está bonito, com algumas métricas estatísticas ali. E o que a gente faz ao longo do tempo é justamente comparar o quanto esse resultado do GeoRISC está acertando ou está errando. E a gente só consegue fazer isso porque aqui no CEMADEM a gente tem, né, esse banco de dados de registro de ocorrência chamado Sendesk. Então, olha, se eu estou sinalizando que uma região tem um risco alto, nada mais justo que eu avaliar no dia seguinte se teve uma ocorrência ou se não teve, para eu poder ir balizando, calibrando o meu sistema. Então, o que a gente faz dentro do escopo do projeto é justamente comparar esses resultados ao longo do tempo, sinalizando ali que modelos são melhores que quais. Isso vai se retroalimentando, calibrando cada vez mais o sistema para que essa entrega, né, que o usuário final, seja aqui dentro da sala de situação ou qualquer outra pessoa que hoje acesse, possa ter sempre um resultado de melhor qualidade. O que é essa melhor qualidade? É detectar mais eventos que causam deslizamentos, enviando menos alertas falsos, que a gente chama, né? Quando você tem uma situação que não se concretiza. Depois de muito tempo calibrando modelo por modelo, depois de 5 anos de projeto com muitos dados de históricos de desastres acontecendo no Brasil, por isso a importância do Rendesk nesse sistema que hoje tem 8, 7 anos de dados, a gente conseguiu aí sim detectar 13% a mais de eventos, reduzir, parece pouco, 3% a razão de falsos alertas e aumentar 17% a taxa de acerto. E uma grande vantagem é que hoje a gente consegue entregar dados de qualidade com 3 dias de antecedência, ao invés de 24, que era a situação anterior. Claro, a gente vai acompanhando ao longo dos dias se aquele risco ele se mantém ou não. Né? Se aquilo se mantém, está chegando o evento, a ideia é que a gente passe essas informações para as defesas civis, os nossos boletins oficiais, e que os alertas depois venham no nível municipal para poder complementar tudo isso. Um dos pontos mais ressaltados por Camarinha durante a apresentação foi o baixíssimo custo operacional para o desenvolvimento do GeoRISC. O desenvolvimento do sistema, único no mundo, custou apenas o salário dos alunos bolsistas em mestrado e doutorado no próprio CEMADEM. Como o senhor disse, investimento que é relativamente baixo, basicamente, adicionalmente à nossa força de trabalho que nós temos aqui no CEMADEM. Isso não está contabilizado aqui. Nós tivemos 5 bolsas, bolsas de programas de capacitação institucional e de desenvolvimento tecnológico, com 1.600 horas de dedicação exclusiva, e é um investimento relativamente barato. Eu digo barato porque, se for na iniciativa privada, esse projeto vai ser umas 10 vezes mais. Inclusive, a gente subiu essas informações do projeto nas inteligências artificiais, como o ChatGPT, DeepSeek, fala, fica para mim, quanto custa um projeto desse? Façam isso depois. Esse projeto vale 10, 20 vezes mais se fosse feito na iniciativa privada. Então, é a utilização da nossa força de trabalho, do nosso conhecimento ao longo do tempo, você não vai encontrar na iniciativa privada, que faz isso acontecer tal como hoje a gente está apresentando.
do ponto de vista da infraestrutura, a gente tem 4 máquinas virtuais, 36 GB de RAM, isso para as pessoas mais perfil técnico, né? 24 núcleos de processamento fazendo essas análises nas máquinas de desenvolvimento, nas máquinas de produção. Para você ter uma noção de quanto de dados é tratado por dia, são mais de 30 GB de dados baixados de diferentes modelos de previsão do tempo e de outras fontes, são gerados quase 900 arquivos por dia, disponibilizados lá naquela interface cerca de 400 megas, e hoje a gente já tem 1 tera de dados acumulados, que podem servir para pesquisas, obviamente, mas também para a calibração das nossas atividades. Durante a sua apresentação, você falou em 1 tera de dados acumulados. Isso parece bastante reduzido, singelo até. E o GeoRISC, como vocês anunciaram, usa inteligência artificial. Como é que vocês estão rodando isso? Vai ser necessário o CEMADEM adquirir um supercomputador, por exemplo? Mostrado de 1 tera são só dos resultados gerados nas diferentes escalas no que se refere aos níveis de risco, né? Todos os outros dados processados não estão nessa conta, até porque nós mostramos que é 40 GB por dia. Importante mencionar que as análises de machine learning, inteligência artificial, foram preliminares no sentido da gente conseguir entender as principais limitações e necessidades para que a gente avance para essa etapa. Então, nós fizemos pequenas calibrações e agora, com essa grande quantidade de dados, de forma sistemática, seguindo algumas regras, e a gente aumentando a quantidade de eventos ao longo do tempo que nós temos conhecimento, aí sim nós podemos galgar para quem sabe, um processamento de alto desempenho. Não diria que um supercomputador, mas servidores dedicados exclusivamente seriam mais do que suficiente para a gente atender essa demanda que nós temos aqui. Mas o programa já está rodando e vocês já começam a fazer previsão de riscos usando a capacidade computacional instalada. Exatamente, né? A capacidade instalada, operacional e tecnológica já dá margem para a gente fornecer resultados tal como está hoje. A ideia é que essa capacidade seja ainda maior com o novo data center que está previsto para o final do ano. Então a gente consegue consumir mais dados, gerar mais dados de forma mais rápida, até porque muitos desses modelos demoram. Então às vezes você demora algumas horas e essas horas podem ser preciosas para a tomada de decisão. Ao final da apresentação, o pesquisador fez questão de reunir os participantes do projeto para receber as homenagens dos presentes. Sem esse pessoal, claro, em nome de todos os outros, a divisão de produtos integrados, de operação, de pesquisa, que vocês só tivessem para a gente terminar a apresentação principal, porque o projeto é isso mesmo. Obrigado, pessoal. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você tem o depoimento dos ministros sobre a reforma ministerial que pode atingir ambas as pastas, sobre a nomeação da nova diretoria do CEMADEM e também informações sobre a aquisição de equipamentos para a ampliação da rede monitorada que estava com a licitação travada. Um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, e a gente continua falando sobre a semana do CEMADEM com a apresentação do novo sistema GeoRISC e as definições da licitação para a aquisição de plataformas de coleta de dados que vão ampliar a rede monitorada do Instituto. Após o evento, os ministros de Estado realizaram coletiva de imprensa, na qual o Brasil Consciência questionou sobre temas polêmicos, como a contratação de pessoal para o Instituto e a possível reforma ministerial que pode atingir ambas as pastas. Durante a apresentação foi dito que em alguns momentos a sala de situação do CEMADEM funciona com apenas 4 servidores. Recentemente a gente teve inclusive uma entrevista, uma reportagem do Jornal Globo falando do déficit de servidores. O Instituto está se preparando para receber 37 novos servidores oriundos do novo concurso. Existe a perspectiva de ter mais contratações devido à importância aí do CEMADEM? Sem dúvida, né? A decisão do presidente Lula foi depois de mais de 10 anos, sem nenhum concurso público na Esplanada, houve uma oferta de 814 vagas para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a maior quantidade de vagas da Esplanada. E com isso o CEMADEM vai se beneficiar com mais de 37 servidores que nós já homologamos o concurso e mais rápido possível serão nomeados. Mas há previsão de novas vagas no próximo concurso nacional unificado?
Provavelmente, isso é um debate que a gente faz dentro do governo, porque as demandas são enormes. Depois de 10 anos sem concurso público, não é fácil repor a quantidade de servidores que existem, né, no país, mas a decisão do presidente é restaurar órgãos estratégicos do Estado brasileiro, ainda mais como esse, que tem uma função essencial na prevenção de desastres e no monitoramento, né, dessas situações de evento extremo. Certamente entrará para a continuidade do que a gente já está recompondo de servidores aqui para a instituição. Ô, ministra, o MP ele instaurou um inquérito em janeiro deste ano, né, para apurar as condições estruturais do CEMADEM, tanto em relação aos equipamentos como também aos funcionários, né? Um balanço preliminar contou que o CEMADEM conta com 92 servidores e há 12 anos a estimativa era de pelo menos 180 profissionais necessários para os serviços, né? Essa defasagem, a senhora acha que não atrapalha o andamento dos serviços? Como a senhora enxerga esse cenário atual? Eu enxergo que o nosso presidente Lula está no processo de reconstrução e união, e entre elas a reconstrução das instituições que foram completamente abandonadas nesse período anterior. Por isso que houve a decisão desse concurso público. O Ministério da Ciência e Tecnologia foi o ministério que mais foi atendido na esplanada, é a maior quantidade de vagas ofertadas. Não é um sistema pequeno, é um sistema complexo, grande, e nós estamos, portanto, recompondo para o nosso CEMADEM 37 servidores, o que já vai dar um grande alívio, né, para os desafios que o CEMADEM se propõe. Mas a equipe técnica, né, com as bolsas que a gente tem, só esses investimentos, enquanto a gente nomeia os servidores, nós estamos fazendo investimento de R$375 mil exatamente para os bolsistas de mestrado e doutorado, para dar suporte a essa inovação que, graças a isso, né, foi possível apresentar um modelo que é único no mundo e que antecede as previsões climáticas em 72 horas. Ministra, a senhora falou sobre a ampliação de cobertura dos municípios, né, passando de 1.136 para mais 700. Queria que a senhora explicasse um pouquinho mais sobre essa ampliação de cobertura do CEMADEM aos municípios. O CEMADEM hoje monitora 1.133 municípios. As escolhas são feitas para aquelas regiões mais adensadas e que estão em situação de risco, com as pessoas que moram em morros ou em alagados. Com a decisão de que o CEMADEM entra no PAC, no Plano de Aceleração de Crescimento, são 8 projetos do Ministério que entraram no PAC, nós vamos ampliar em 765 municípios a cobertura 24 horas online desses acontecimentos. Então, é mais um passo adiante num governo que tem demonstrado, né, vontade política, disposição e compromisso com a situação tão grave que é o aquecimento global. Ministra, aproveitando o ensejo da pergunta do colega, essa ampliação ela foi prometida em 3 fases. A primeira delas seria de 210 municípios, mas desde que a senhora esteve aqui, a licitação não avançou, por questões de licitação mesmo. Existe uma preocupação do governo com relação a esse problema para conseguir empresas que façam o fornecimento da rede? Vocês têm alguma ideia de tentar acelerar isso? A nossa previsão é até 2026 a gente vai completar essa cobertura dos municípios. Muitas vezes nós temos no próprio mercado algumas dificuldades, mas que nós estamos empenhados na perspectiva de superar, né, e garantir que os fornecedores, né, que tudo aquilo que a gente precisa, que são as estações geológicas, os radares, que são os pluviômetros, e até vamos modernizar, porque os pluviômetros têm uma dificuldade muito grande de manutenção, e a gente está, inclusive, com um pacote de edital junto com o BNDES para fazer inovação, para fazer produtos mais perenes, mais resistentes e mais sofisticados para colocar nessas estações hidrológicas e geológicas que são tão importantes para ver o monitoramento em terra, em campo, porque existem os nossos dados que são dos satélites de observação da Terra, mas são muito importantes a observação feita pelos equipamentos em terra, e é nessa perspectiva que a gente está ampliando a cobertura.
Ministra, no ano passado, os servidores do CEMADEM, eles manifestaram interesse em ocupar o cargo de direção ali do CEMADEM. Essa lista até, inclusive, já foi entregue para a senhora. Tem uma previsão de quando vai ser divulgado o nome do novo diretor do CEMADEM? Nós já chegou lá do comitê de busca, nós estamos na fase final, não demorará, vamos o mais breve possível concluir o processo de comitê de busca do CEMADEM. Ministro, durante a sua fala, o senhor disse algo sobre uma nova seleção, talvez uma licitação, para a prevenção de riscos no Rio Grande do Sul. O senhor pode detalhar isso para a gente, por favor? Na verdade, não é no Rio Grande do Sul, né? Nós fizemos uma seleção no ano passado, da ordem de 17 bilhões de reais, que isso abrange contenção de encostas e macrodrenagem. Nós faremos uma nova seleção este ano, da ordem de 3,5 bilhões de reais, também para drenagem e contenção de encostas. Fora disso, nós também fizemos com diversos municípios, são 200 municípios no Brasil, aqueles 200 municípios que mais estão sendo afetados por eventos climáticos como esse, onde o Ministério está financiando planos municipais de redução de risco. Exatamente para quê? Acompanhando tudo aquilo que o CEMADEM vem fazendo, a gente também está apontando para que os municípios eles possam estar preparados. Quais são as obras que são prioritárias, quais são aquelas obras que são necessárias para que se eventos como esses que nós temos vistos espalhados, seja lá na região metropolitana de Recife, de onde a Luciana vem, seja no Rio Grande do Sul, para que os municípios saibam como agir se novos eventos como aqueles acontecerem. Por um lado, você trata da questão da prevenção, adaptando, dando resiliência com esses investimentos da ordem que, se nós somarmos, né, esses investimentos, o Brasil, durante o governo do presidente Lula, fará uma seleção de mais de 20 bilhões de reais para a seleção, tanto para a drenagem, né, somando drenagem mais contenção de encostas. Fora disso, a gente está fazendo esses financiamentos junto com diversas universidades, desses planos municipais de redução de risco, para que as cidades estejam preparadas para novos eventos extremos que possam acontecer no país. Só para esclarecer, os 20 bi são para projetos municipais de drenagem e contenção de encostas. E a seleção desses municípios e dos projetos já aconteceu? Em que pé que está isso? Dos 17 bilhões já foi feito o processo de seleção dos municípios e dos estados. Os estados e os municípios eles apresentam as propostas, os nossos técnicos fazem o processo de seleção. Obviamente os recursos eles são voltados, né, prioritariamente para os municípios onde esses riscos são mais graves, onde já aconteceram antecipadamente, do que municípios, por exemplo, vamos dizer que nunca aconteceram nenhum tipo. É mais ou menos o que acontece com o CEMADEM. Esses municípios, tanto esses 1.000 quanto essa ampliação, exatamente está voltado para onde? Para os municípios que mais têm sofrido nos últimos anos com todos esses eventos climáticos. Então, o foco dessa seleção é um foco de prevenção. Para onde? Para os municípios onde mais pessoas estão em áreas de risco, seja na questão de alagamentos, né, como aconteceu aí todo esse processo onde bairros inteiros foram levados, né, aquela enxurrada que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou, por exemplo, os desbarrancamentos, como aconteceu agora recentemente na região metropolitana do Recife. Então é para isso. Esse é o foco dessa seleção. E essa seleção já ultrapassou a ordem de 20 bilhões de reais nos 4 anos do terceiro governo do presidente Lula. Só queria dar um alerta para vocês, eu acho que é importante alertar os prefeitos da região de que a seleção, essa nova seleção de prevenção, ela vai ser aberta no próximo dia 24 de fevereiro. Então é muito importante que os prefeitos, que o governo do estado possa apresentar os seus projetos. Nós vamos lançar o edital para que a gente possa fazer uma seleção melhor ainda do que a que nós fizemos e com isso a gente poder dar resiliência, adaptar as nossas cidades para novos eventos climáticos como esses que a gente tem visto pelo Brasil. Então, por favor, no próximo dia 24 de fevereiro, prefeitos e governadores possam fazer as inscrições para que a gente possa fazer a nova seleção de drenagem, de macrodrenagem e de contenção de encostas. Tá bom? Obrigado, pessoal. Só uma última pergunta. Estamos com 2 ministros de estados aqui no momento em que a base aliada pressiona por uma reforma ministerial. O presidente já falou alguma coisa com algum de vocês dois? Acho que essa decisão é uma decisão do presidente Lula. Acho que cabe a ele é quem decide quais são os ministros que ficam, quais são os ministros que saem, e acho que a gente precisa respeitar o tempo do presidente Lula, até porque falar de experiência com o presidente Lula acho que é quase que uma redundância, chover uma olhada. Então,
presidente Lula saberá fazer, tomar as decisões corretas no Brasil. Obrigado, pessoal. Obrigada. Outra presença de destaque foi a do secretário nacional para a área de clima e sustentabilidade, Oswaldo Moraes, que ocupou o cargo de direção do CEMADEM durante 8 anos. Cada vez que eu tenho a oportunidade de vir ao CEMADEM, eu venho realmente aqui com o coração de muita alegria, realmente muita alegria. E esse trabalho que o Pedro acabou de descrever, eu recordo perfeitamente bem, olha como ele nasceu. Era o dia 14 de agosto de 2015. Eu tinha chegado no CEMADEM fazia uns 2 meses e eu fui fazer uma reunião com o pessoal da operação lá na antiga sala de operação. Eu nunca levei tanta paulada da charge. Só saí de lá com eu vou embora. Esse pessoal, ao contrário que tu elogiou, é um pessoal muito chato. O pessoal do CEMADEM da operação é muito chato. E eles me fizeram uma demanda na época que eu confesso, não tenho nenhum problema de confessar que eu tive dificuldade de compreender. Porque o CEMADEM é uma instituição que tem a missão de entregar produtos diariamente para a sociedade brasileira. O CEMADEM é uma instituição que faz isso sentidos, assim se tem um resultado diário e que mostra por que é importante. O CEMADEM não é uma instituição que tenta descobrir a origem dos buracos negros. O CEMADEM é uma instituição que procura o buraco negro para salvar vidas das populações mais vulneráveis que tem na sociedade. E é isso, né? Então, o meu entendimento inicial era de que o pessoal da operação tinha que ficar concentrado na operação, olhando os riscos que nós temos para o deslizamento de terra, para o derrame hidrológico. E o pessoal da operação dizia, não é só isso. Nós temos capacidade aqui dentro e podemos desenvolver mais do que nós estamos fazendo. Ainda o meu primeiro, eu estava, na verdade, até tem uma história muito longa para contar sobre isso, mas não veio o caso. Eu tinha uma visão pequena do que era, na verdade, a operação. E depois daquele dia, nós evoluímos muito. E foi criado naquela época o que nós chamamos de Plano Integrado de Pesquisa e Operação, o PIPO. O PIPO foi feito por quem? Não foi feito pela direção, amém. O PIPO foi o resultado do trabalho dos pesquisadores e dos operadores do CEMADEM. Eles escreveram um Plano Integrado de Pesquisa e Operação, se chama isso. O que o Pedro apresentou hoje aqui é o resultado do PIPO. E eu acho que esse é um dos grandes modelos que nós temos de como as capacidades internas das instituições podem ser melhor utilizadas para prestar um bem público para a sociedade. Então, um dos maiores bens que nós temos aqui no CEMADEM são os recursos humanos. O CEMADEM possui uma força-tarefa e eu posso dizer isso como propriedade. As pessoas que trabalham no CEMADEM são chatas. São realmente chatas. Mas são chatas por quê? Não porque vêm reclamar, eu quero isso, até aquilo. Não, vem reclamar o seguinte, por favor, eu preciso ter isso para fazer o que eu tenho que fazer de uma maneira melhor. São chatas no sentido de que eles entendem que o que estão fazendo é o resultado daquilo para o qual o CEMADEM foi criado. E eles se dedicam a fazer isso. Então, ministro, o resultado que foi apresentado aqui hoje é o testemunho de como o CEMADEM é realmente uma joia da coroa. Eu tenho uma imensa alegria, realmente, de ter convivido com as pessoas que estão aqui hoje e que muitas delas eu consigo ainda guardar no peito e no coração, apesar de serem muito chatas. Muito obrigado.
Para a diretora do Instituto, Regina Alvalá, a presença de 2 ministros de Estado reforça a importância do CEMADEM para a sociedade brasileira. Como é que é receber, poder anunciar isso e como é que foi para o CEMADEM desenvolver esse projeto? Bom, nós ficamos de fato muito felizes com 2 ministros vindo prestigiar o lançamento desse sistema tão importante, tanto do ponto de vista de avanço científico, quanto do ponto de vista de subsidiar o monitoramento, que é missão também do CEMADEM. Então, ficamos realmente bastante felizes com a iniciativa. Tá, então, como, não sei se você escutou, o Oswaldo, né, ele fez um relato de como ele foi instigado, né, a ver e a entender como o CEMADEM trabalhava. Eu venho da área de ciência e tecnologia, então participei da criação do CEMADEM. E, claro, os profissionais que nós absorvemos são profissionais altamente qualificados, competentes. Então, sempre esperamos e vislumbramos que eles fariam muito mais do que só monitorar e emitir alertas. Então, esse projeto, ele é, de uma certa forma, consequência desse esforço que os profissionais que estão aqui têm competências, porque são, no mínimo, mestres, a grande maioria tem doutorado, eles têm uma capacidade técnico-científica muito elevada. E se então envolveram, né, e se dedicaram a desenvolver essa plataforma, que começou já há cerca de 5 anos, mas que foi bastante aprimorada nos últimos 2 anos, porque foi possível calibrar e validar com dados de registros de desastres mais recentes, um investimento praticamente irrisório, né, não chegou a R$400 mil. Pedro também destacou na apresentação que se fôssemos comprar uma solução, e Japão tenta oferecer, né, tem a possibilidade de desenvolver, mas não para uma abrangência nacional. Até porque a gente está falando de um país que é pequeno e o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, desenvolver uma solução para um país da dimensão do Brasil, só nós brasileiros, né, que ousamos e com tão baixo custo desenvolver um sistema que é fantástico e que tem, além da aplicação aqui, mais especificamente para subsidiar o monitoramento e alertar antecipadamente o risco de desastres mais associados às chuvas, tem potencial para ser usado também para outras finalidades. A gente tem outros desastres ambientais que também pode se municiar bastante desse esforço, desse investimento. Então, ele é de graça, né, praticamente, porque não chegou a R$400 mil com os bolsistas que se dedicaram ao desenvolvimento do sistema. Eu fui perguntar para a ministra sobre a questão das PCDs, da licitação lá que está travada por conta do problema. Eu notei que você se mexeu, que você ia me dar alguma informação. Tem novidade? Tem. Então, nós estamos andando com duas licitações em paralelo, porque nós tivemos um recurso extraordinário para adquirir equipamentos, a esse sim, para serem instalados exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul, por conta dos desastres no ano passado, e essa licitação, os equipamentos foram adquiridos, eles estão inclusive em testes aqui do lado de fora, os testes de conformação do equipamento adquirido. E, em paralelo, está andando a licitação que vai adquirir, né, os equipamentos para o resto do Brasil, associados àquele incremento do número de municípios monitorados. E essa também está bastante avançado, deve estar fechando nos próximos dias. A gente só está esperando a liberação dos recursos, porque esses recursos vêm via FINEP, do PAC, né? Então estão vindo via FINEP, só estamos esperando a liberação para caminhar para a conclusão da licitação. Mas já tem empresas, até porque assim, esses equipamentos que nós vamos adquirir, eles são de uma geração mais moderna do que a rede que nós implementamos há um pouco mais de uma década. Então, também demos um salto adquirindo equipamentos mais modernos, mais século XXI. Uma das maiores autoridades em mudanças climáticas do mundo e cientista ativo na defesa da Amazônia, o climatologista Carlos Nobre, que também é um dos fundadores do Instituto, esteve presente prestigiando o anúncio e ressaltou a importância do Instituto. Sem dúvida, é muito importante a melhoria do monitoramento, porque nós temos que lembrar que dos eventos extremos de chuvas excessivas, o que mais leva a prejuízos e até a mortes é o deslizamento de encostas. Por exemplo, a maioria das 183 mortes no Rio Grande do Sul em maio
com aquele recorde de chuva, foram deslizamentos em encostas. Em fevereiro de 2023, durante o Carnaval em São Sebastião, deslizamentos de encosta. A maior desastre da história do Brasil, janeiro de 2011, região serrana do Rio, 918 mortes, deslizamentos em encostas, além também de alagamentos e inundações. Então é muito importante melhorar muito a capacidade de prever e fazer alerta do risco de deslizamento de encostas, e o CEMADEM começou a liderar pesquisas. Eu mesmo fui orientador de uma aluna anos atrás, de calcular matematicamente, fazer o que a gente chama um modelo matemático para calcular o risco de deslizamento em encostas, e vários pesquisadores aqui do CEMADEM vêm liderando isso aqui no Brasil, para ver o risco do deslizamento como desastre que afeta, às vezes, milhares de pessoas. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui, mas você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDICT, nossas redes sociais estão aí na tela para você neste momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. Tchau, gente!